As más conversações corrompem os bons costumes. Nós precisamos entender, irmãos, que tem ambientes que não são mais para nós. Se antes, quando nós éramos do mundo, nós frequentávamos ambiente, qualquer tipo de lugar, hoje nós precisamos entender que há lugar que não convém mais um cristão estar inserido no meio deles. E é isso que nós vamos tratar nesse vídeo. Nós iremos abordar esse assunto e tem uma parte muito edificante que eu gostaria que falar na parte final do vídeo. Meus irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, que Deus possa te abençoar poderosamente. Muito obrigado por mais um vídeo, por mais um estudo e que seja edificante. Eu gostaria de ler um versículo que vai falar sobre isso, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 15, 33 fala: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E é isso que eu quero tratar, é isso que eu quero estudar junto com vocês sobre esse tema. O que o apóstolo Paulo quis dizer mais ou menos através desse versículo? Há um ditado popular, inclusive quando eu era novo convertido, eu achava que era até um versículo bíblico, e eu tinha curiosidade de saber onde é que estava na Bíblia, isso que era um ditado popular e não um versículo bíblico, que dizia: diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Eu achava que era um versículo bíblico e eu tentava descobrir, perguntava para as pessoas, coisa de novo convertido, mas não está na Bíblia isso. Mas esse ditado popular, ele vai nos ensinar exatamente isso. Irmãos, não tenha dúvida, se você começa a andar com pessoas que são mau elemento, né? Pessoas que se misturam sempre com confusão, vai sobrar para você também. Por exemplo, aquele grupo de amigos que saem para baladas, para festas, e sempre tem um que arruma confusão. Então, o que acontece? Esse, quando arruma confusão, digamos que tem um grupo ali de 6, 7 amigos, tudo junto. E esse sempre arruma confusão. Conclusão, quando sai a briga, os outros que não tinham nada a ver com aquela confusão daquele amigo, vão ter que entrar naquela briga ali para proteger o amigo e vão apanhar também juntos. Pode ser que bata? Pode, mas depende do grupo rival que eles vão encarar, né? Aí chega o outro final de semana, uma outra festa, aquele mesmo amigo vai arrumar confusão, porque ele arruma confusão em todos os eventos que ele vai. O que vai acontecer? Novamente aquele grupo vai proteger o amigo e também pode ser que bata, claro, né? Mas pode ser que apanhe muito. Daqui a pouco vai parar todo mundo na delegacia, até que chega um ponto que aquele grupo fala assim: meu irmão, ó, não entra mais no nosso meio aqui não, porque só vive arrumando confusão. Irmão, se você estiver nesse meio, você vai ser inserido junto com eles. É como você pegar uma laranja podre e colocar junto com outras que estão boas. Essa laranja podre, ela vai apodrecer todas as outras. O que nós devemos fazer? Ó, cair fora, ir para outro tipo de ambiente. É isso que a Bíblia diz. Reparem comigo, o Salmo 1. Olha o que diz o Salmo 1, o versículo 1 e o versículo 1 e o 2. Olha só, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse salmo é muito conhecido e é muito usado justamente para isso. Ó, não fica no meio de ímpio, cai fora. E é isso que nós devemos fazer. Às vezes a pessoa fala assim: mas como é que nós vamos evangelizar o ímpio? A gente precisa estar naquele meio. O apóstolo Paulo se fez louco para ganhar os loucos. Irmãos, a gente tem que saber interpretar as escrituras sagradas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando eu era novo convertido também, uma outra experiência que eu passei é que eu bebia muita cerveja na minha adolescência. Eu já era quase um alcoólatra, mesmo com 15, 16 anos.
eu já era viciado em cerveja. E muitos eventos, muitas festas, eu voltava para casa carregado. Meus amigos me levavam para minha casa, que eu não tinha nem condição de ir sozinho, de tão bêbado que eu estava na minha adolescência. E eu já contei em outros canais, eu me converti com 21 anos. Quando eu me converti, meus irmãos, ninguém chegou para mim e disse: olha, Alex, você precisa parar de frequentar esses lugares, você precisa parar de beber cerveja. Ninguém disse para mim. Isso foi uma obra que o Espírito Santo fez na minha vida. Mas, quando eu comecei a dar os meus primeiros passos, eu não andava mais com meus amigos que bebiam cerveja. Por quê? Porque poderia acontecer do cheiro daquela bebida me atrair eu voltar a beber. E o que eu fiz? Caí fora. Eu não frequentava mais aquele ambiente. Até que chegou um dia que aquilo ali já não me fazia mais mal. Mesmo se eu tivesse perto deles, mesmo se eu tivesse, se acontecesse uma ocasião de estar perto deles e naquele bate-papo, conversando, algum deles pedisse uma cerveja para beber, aquele cheiro ali já não me incomodava mais. Por quê? Porque eu já sabia que eu estava liberto. Uma pessoa que usa drogas, ela não pode, quando ela se converte, ela não pode mais andar nesse meio. Por quê? Porque tem ambientes que não são mais para nós. Nós precisamos nos afastar desses lugares, desse tipo de amizade. Andar, irmãos, com pessoas que nós temos mais ou menos um ideal de vida. Por exemplo, você vai, é claro, né? Você vai ouvir muitas pessoas falarem que nós somos fruto dos 5 amigos, né, que a gente mais anda. Você já deve ter ouvido muita gente falar sobre isso, né? E na realidade é verdade mesmo, é verdade. Por quê? Eu vou contar uma outra experiência que eu tive no quartel. Nós servimos, quem conhece o Rio de Janeiro vai saber. Eu servi num quartel que fica na entrada da Ilha do Governador, 24 BIB. Hoje ele está desativado, não existe mais esse quartel. Mas ele era em frente ao Hospital do Fundão, na entrada da Ilha do Governador. Tinham 24 BIB. E nós éramos 14 soldados que não ficariam naquele quartel. Iríamos ficar apenas o período básico de 3 meses e depois nós seríamos transferidos lá para o PDC, que é aquele quartel que tem na Central do Brasil. Ia acontecer exatamente isso. Nós ficamos 3 meses lá, somente o período básico, e depois nós fomos para o PDC. Então, como eu disse, nós éramos em 14. Meus irmãos, a metade ali cursavam a faculdade. A metade ali já era pessoal bem de vida, playboyzinho, como a gente chamava, né? E eles já estavam na faculdade. Com 18 anos já estavam ingressados na faculdade. Tiveram que trancar a matrícula por causa do serviço obrigatório, que não tinha como estudar. E eles trancaram a matrícula na faculdade. E a outra metade, irmãos, não queria saber de nada. Eu queria saber de gandaia, queria saber de ambientes que não era muito apropriado, né, para um homem ir, principalmente homem que tem compromisso com mulher, se é que vocês me entendem. E eles começaram a andar esses lugares. Olha, irmãos, eu confesso para você que nem crente eu era, porque eu me converti depois do quartel, uns 2 anos depois, que eu tinha já 21 anos. Eu entrei no quartel com 18, quase 19 anos. 2 anos depois eu me converti. Então, eu me espelhei naquela turma que estava na faculdade, que estudava. Inclusive o coronel Alé, que foi o coronel que me evangelizou, que também estava terminando mais um curso, não era a primeira faculdade dele, ele estava terminando mais uma graduação. E eu falei, eu quero estudar, eu quero estudar. E olha que eu não era crente. Irmãos, eu era muito, queria saber de menina, isso, aquilo, aquela coisa toda daquela idade, quem não tem Cristo, né? Mas eu falo uma coisa para vocês, quando eu recebi um valorzinho um pouco mais alto no quartel, o que aconteceu comigo? Uma experiência que eu tenho. Eu, ao invés de comprar um carro, porque dava para comprar, é como se fosse hoje em dia, mais ou menos acho que uns 10, 12 mil, eu acho que seria mais ou menos isso, quase isso. Você compra um carrinho bem usado, que dava para comprar, dava, um carrinho simples, com 10 mil, 12, você compra. Claro que não é um carro bom, e também não era na época, mas eu estou falando, já é um dinheiro que se você comprar, por exemplo, um Fusquinha, você compra.
E se você pesquisar, você compra até um Fusquinha direitinho, não aqueles Fusquinha muito caídos, com 10 mil, com 12 você compra. Mas eu abri mão, e olha que nem crente eu abri mão de comprar um carrinho simples e eu comprei o meu computador, que na época era um valor alto também. Não é como hoje, que com 2, 3 mil você monta um computador, você compra até um notebook parcelado em 10 vezes. Na época o computador era como se fosse um MacBook. Se você quiser comprar um MacBook novo hoje, o MacBook nunca foi barato, né? Nem nos dias atuais. O MacBook você vê que é acima dos 7, 8 mil, um MacBook novo, né? O MacBook Air é mais caro ainda, passa dos 10 mil. Então o computador era mais ou menos nesse valor. E eu preferi comprar o meu computador, fiz um curso de informática e eu falei assim, eu vou investir na minha educação, porque eu entendia que era algo que ninguém tirava de mim. Porque quando você faz uma viagem ou quando você estuda, irmãos, aquilo nunca vai sair de você. Você aproveitou aquela viagem, você estudou. Ainda que você não exerça aquele curso que você fez, por exemplo, você fez um curso em inglês, terminou o curso em inglês. De repente, hoje você trabalha numa função que você não precisa do inglês. Agora, e se você precisar? Você já vai estar preparado. Às vezes você faz uma faculdade e de repente você não exerceu aquela tua profissão daquela faculdade que você fez. Você de repente hoje trabalha em uma outra área, às vezes até está bem, mas aquele conhecimento não quer dizer que seja em vão. Ah, estudei à toa, não. Aquele conhecimento sempre será útil para a sua vida. Então, irmãos, é isso que nós devemos fazer. Nós devemos procurar andar com pessoas mais ou menos que tenham mais ou menos o mesmo pensamento que a gente. Se você começa a andar com pessoas que vão para a academia, que se alimentam bem, sempre estão praticando exercício, sempre estão correndo, aquele grupinho, irmãos, daqui a pouco você está correndo, daqui a pouco você está se alimentando bem. Por quê? Você vai ver seus amigos se alimentando bem, você não vai querer ficar comendo pizza, comendo batata frita, comendo hambúrguer, comendo muitas coisas que não são saudáveis, né? Eu como tudo isso, mas muito pouco. Realmente eu procuro me alimentar bem, como tudo isso, mas muito pouquinho. É muito difícil eu comer. Refrigerante então é a coisa mais difícil do mundo, beber um refrigerante. Mas quando você começa a andar com aquele grupo que está se preparando para um concurso público, que está estudando, daqui a pouco você vai falar assim, não vou ficar para trás não. Poxa, meus melhores amigos, aquele grupinho, e um passou, o outro também já passou, você fala assim, não, eu vou estudar também, eu quero estudar também. Agora, se você só anda com amigos que só querem saber de pagode, de funk, de gandaia, de bebedice, de sair com mulher, de pegar carro para sair igual um louco, atropelando todo mundo, matando todo mundo, irmãos, daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. Daqui a pouco você está bebendo, daqui a pouco você está nessas noitadas, daqui a pouco você está pegando o carro também, fazendo um monte de besteira e daqui a pouco até atropelando pessoas. Por quê? Porque é aquele teu grupo de amigos. Então nós, como cristãos, nós devemos andar com pessoas que são tementes a Deus também. Há ambientes que não são mais para nós. Nós precisamos correr, fugir, como diz o Salmo 1. Nós precisamos sair da roda dos escarnecedores. Como eu disse, tem momento que Deus vai te usar para você evangelizar esse tipo de pessoa, mas não é para você estar inserido no meio deles toda semana, todos os dias, porque daqui a pouco você vai estar cometendo as mesmas práticas pecaminosas que eles cometem. Você precisa fugir desse tipo de ambiente e procurar ambientes mais saudáveis, se relacionar com homens e mulheres que são tementes a Deus, pessoas que querem buscar algo melhor para a sua vida, como eu já disse, da academia, você procura fazer exercícios, então você procura ter uma vida saudável, uma vida espiritual, pessoas que têm compromisso, que gostam de oração. Esse tipo de ambiente que você precisa estar inserido. Para quê? Para você ter uma vida edificada com Deus, para você cada vez mais estar posicionado com Deus, fazendo a vontade do Senhor e fugir desse tipo de ambiente de perdição. A Bíblia diz, Provérbios 14, 12, há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Irmãos,
Quantos jovens não morreram porque estavam no ambiente errado, no lugar errado, com pessoas erradas e não tinha nada a ver com aquela situação? Quantas pessoas já foram ceifadas pelo inimigo? Por quê? Porque estão em ambientes que não são da presença do Senhor. Noitada, pagode, funk, é abalado o tempo todo. E quando você menos espera, sai uma confusão e alguém está armado, dá um tiro e às vezes pega numa pessoa que não tem nada a ver. Pode ser um jovem do bem, um jovem maravilhoso, trabalhador, honesto e que estava naquele ambiente. Por quê? Como eu disse, há caminhos para o homem que parece direito. Ah, é só uma noitada ali com os amigos. O que tem? Não tem nada a ver. Há caminhos que parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Quantos jovens, irmãos, bons filhos, bons pais, trabalhadores, e que começaram a frequentar esse tipo de ambiente que daqui a pouco a família está recebendo uma triste notícia. Por quê? Foge, irmão, desse lugar. Procura ambientes saudáveis, procura ambiente que você sabe que não é um ambiente de briga, não é um ambiente de confusão, é um ambiente de morte. Por isso que muitos jovens foram ceifados. E claro, né, irmão? A pessoa começa a frequentar esse tipo de ambiente, irmãos, daqui a pouco está socializando com esse grupo de pessoa que usa coisa errada, bebedice e mexe com a mulher dos outros. Daqui a pouco está sobrando para você, daqui a pouco está parando em delegacia, está cometendo crime, está fazendo muitas coisas que o Senhor abomina, que são desagradáveis ao Senhor. Procure caminhos que agradam a Deus. Procure ambientes que o cristão possa comparecer de uma forma bem saudável, ambientes que Deus também está naquele lugar, ambientes que agradam ao Senhor. Foge desses lugares, principalmente você que é novo convertido, você que está dando os primeiros passos na fé. Amém, irmãos? Que Deus possa te abençoar poderosamente. Se esse vídeo foi edificante para você, se inscreve no canal, curte o vídeo, porque isso realmente vai nos ajudar muito. E querendo Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?